Salve, salve galerinha, tamo junto aí pra mais um vídeo. Ontem eu acabei não gravando o pós-jogo de Palmeiras e Inter, né? Acabei gravando um pós-primeiro tempo, mas é que os 45 minutos iniciais já me deram uma ideia geral de como seria o jogo. Tanto que eu fiz previsões no intervalo e elas se confirmaram. Eu errei uma substituição que foi Diogo Barbosa no lugar do Vinha, porque ela foi tão aleatória que acabou escapando do meu radar. Mas de resto foi dito e feito. Inclusive, você pode ir no pré-jogo do Não Importa o que Digam, que você vai ver. A partir do momento que eu vi a escalação do Palmeiras, eu já falei tudo o que ia acontecer. Ou melhor, que não ia acontecer. E eu não tô falando isso pra mostrar que eu entendo ou qualquer coisa do tipo, não. É pra provar pra você que o Palmeiras é extremamente previsível. Essa frase é meio estranha, mas o Palmeiras virou uma bagunça previsível. Agora, quando eu desligo do jogo e ligo a câmera pra gravar uma análise, eu sou torcedor, cara, então eu não consigo separar a emoção do lado da razão, né? E eu acabo excedendo às vezes o tom e me expressando de um jeito que eu me arrependo depois, usando alguns termos até pejorativos quando eu vou me referir ao Luxemburgo, e eu acho que ele não merece isso, cara. Pelo contrário, ele merece respeito a um profissional extremamente identificado com o Palmeiras, que tem uma história maravilhosa aqui dentro, que ganhou um título importante esse ano, sim, que a gente não conquistava há 12 anos e foi em cima dos nossos rivais. Então ele merece respeito, só que esse título não pode servir de escudo. Um escudo que o Gagliotti tenta usar, um escudo que o Luxemburgo tenta usar a todo instante. Eles dizem que o Palmeiras estava jogando mal porque naquele momento não tinha tempo para treinar e que precisava vencer de qualquer forma, beleza. Já estamos aí indo para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e até agora não vimos nada, cara. Nada. Se você for olhar as estatísticas do Palmeiras, é um time patético em termos de criação. Não chuta no gol, não consegue criar chances, não consegue fazer gol. Eu nunca vi um Palmeiras tão descompromissado e fraco quanto esse em termos ofensivos, cara. Em termos defensivos tem uma defesa boa, tem uma defesa sólida, tem um ótimo goleiro. Mas sabe por que não toma gol? Porque joga com a linha defensiva lá no gol do Everton, marcando lá atrás. Aí não vai tomar gol mesmo. Só que é aquela coisa, não caga e não sai da moita, não joga e não deixa jogar. Cara, ontem contra os reservas do Internacional, o Palmeiras estava marcando no seu campo defensivo, esperando o Inter vir pro jogo. Isso não é postura de time grande, de time que quer ser campeão. Isso é postura de um time sem ideias, de um time acovardado, com uma série de volantes em campo, com uma engenhoca criada pelo seu treinador para colocar um jogador como titular que a torcida inteira tá vendo que não merece, que é o Bruno Henrique. E não só titular, como capitão do time. Então, para ter o Bruno Henrique em campo, a gente sacrifica Patrick de Paula, a gente sacrifica Gabriel Menino, a gente sacrifica até Lucas Lima e consequentemente, Luiz Adriano, que não recebe uma bola. Aí, óbvio, o Zé Rafael entrando na ponta também é sacrificado, porque ele tinha que estar jogando no meio. Quem sabe no lugar do Bruno Henrique. Então, o desempenho do time é todo sacrificado para ter um cara que não tem o menor cabimento, um cara que não justifica há pelo menos 2 anos uma titularidade. Então não tem defesa, cara. Eu em algum tempo disse que a gente precisava dar tempo, que não traria benefícios a longo prazo trocar de treinador, e eu continuo achando isso. Eu acho que se a gente trocar de treinador, os problemas do Palmeiras não vão acabar, porque os nossos problemas estão lá em cima. O principal responsável por tudo isso é o Gagliotti e a sua gestão patética, que desde que assumiu o Palmeiras, não é por acaso que 2017 em diante foram anos ruins, com exceção 2018, onde o escudo Felipão deu muito certo. A gente conquistou o Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores. Mas ele se escondeu atrás de um escudo, como ele está se escondendo de novo. Então ele é o grande responsável. Depois vem os jogadores. Tem muito jogador aí descompromissado, em fase técnica ruim, e aí também não vai recuperar a condição boa porque o trabalho do Luxemburgo não ajuda. O Luxemburgo é muito mal assessorado por um assistente que, na boa, tá perdido. Você olha pro Coutinho dentro de campo, ele tá assim, ó. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? O cara tá perdido, cara. E a gente vai lá no canal do Zé ver ele falando de futebol, ouve as entrevistas dele, ouve ele falar de bola, não tem convicção de nada. De nada. Justifica que o Palmeiras tem uma liberdade criativa na fase ofensiva. Não é liberdade criativa, é bagunça. E vocês podem até enganar um ou outro torcedor, mas a maioria tá vendo
Então assim, eu acho que trocar o treinador é colocar um band-aid em cima de uma hemorragia. É fingir que está trabalhando. O Gagliotti vai de novo fingir que está tomando uma providência. Só que é necessário nesse momento. Apesar de não resolver nossos problemas a longo prazo, é necessário. Primeiro porque o Luxemburgo ontem demonstrou que perdeu a mão em vários aspectos do time. Aspecto tático, aspecto emocional e o gerenciamento do elenco também. A discussão que ele teve com o Vinha foi algo completamente fora do tom para o momento. Ele ter colocado o Wesley faltando 1 minuto para acabar o jogo, cara, isso foi uma sacanagem com o moleque e uma sacanagem com a torcida que pede ele há tanto tempo. Fora as engenhocas, né, cara? O Bruno Henrique de capitão, depois o Rony de capitão e as insistências que não se justificam. Cara, tá muito difícil. Então, assim, basicamente não dá pra salvar mais nada do trabalho do Luxemburgo. O que eu acho é o seguinte, a gente tem que respeitar o profissional, tem que analisar o trabalho dele com respeito. O trabalho é péssimo, mas eu vou me policiar pra tentar não ser pejorativo, pra tentar não respeitar o profissional que tem uma grande identificação e uma grande história dentro do Palmeiras. Mas não dá mais, Luxemburgo. Você precisa pegar o seu boné e tocar a sua vida, e o Palmeiras precisa tocar dele, porque assim não vai. Pra mim, a salvação do Palmeiras é a hora que sair o Gagliotti e a Leila chegar, porque ela vai chegar, goste de você ou não. Eu quero que ela faça uma ótima gestão, eu quero que ela tome atenção em pontos que o Gagliotti negligenciou, e eu quero que ela comece esse time praticamente do zero, porque a gente precisa de uma reformulação gigantesca, precisa trocar pelo menos 80% desse elenco e começar de novo. O que esse Palmeiras está fazendo com o torcedor, cara, é uma coisa inescrupulosa, cara. Assistir os jogos do Palmeiras se tornaram uma tortura, e eu lido com bastante torcedor todo dia que vem aqui no canal comentar, que me procuram em redes sociais para trocar uma ideia, e muitos deles dizem que não aguentam mais assistir o Palmeiras, cara. Dizem que na hora do jogo assistem ali 15, 10 minutos, depois vão fazer outras coisas. E não tem essa de chamar o cara de modinha, cara. Quem sou eu pra falar, pô, você não assistiu o jogo, você é modinha, hein? Não é isso, cara. A gente tá num fluxo cada vez mais rápido das coisas, né? A vida anda cada vez mais depressa e parece que 24 horas já nem são mais suficientes pra gente tocar tudo que a gente quer tocar na vida, no dia a dia e tudo mais. Então, com o tempo cada vez mais escasso, você precisa priorizar as coisas que você vai fazer. E a gente demanda muito tempo ao Palmeiras, né? Assistindo, acompanhando notícias, vendo entrevistas, conversando com amigos. Então, você despende um tempo gigantesco da sua vida acompanhando e você tem zero retorno. Então, quem sou eu para dizer que esse cara que não aguenta mais assistir o Palmeiras é modinha? Sendo que você assiste o jogo para passar 90 minutos de nervoso. Eu entendo esses caras que falam isso, cara, e errado eles não estão, porque tá realmente muito difícil. É o pior Palmeiras em 5 anos, sem dúvida, quiçá dos últimos 10 anos. Nem o Palmeiras do Gilson Kleina, que caiu, é tão ruim assim, cara. Esse time não consegue atacar, não consegue ter posse de bola, não consegue trocar 3 passes, não consegue fazer o básico, coisa que Fluminense vem fazendo, Ceará vem fazendo, Fortaleza vem fazendo, e o Palmeiras não, cara. Então, trocar o treinador agora é só trocar o band-aid da ferida, que vai continuar aberta, mas é preciso porque esse Palmeiras pode e precisa render mais, cara. Isso precisa acontecer pra ontem. Então é isso, rapaziada. Eu só queria me retratar sobre algumas coisas, queria desabafar sobre outras e dizer que eu acho que chegou o momento do Luxemburgo mesmo, não tem mais como segurar, acho que não tem mais volta. Espero que não deixem chegar no clássico para acontecer alguma tragédia dentro de campo e a gente dá o gosto dos caras dizerem que eles derrubaram o nosso treinador. Então é difícil cobrar convicção do Maurício Gagliotti, mas eu espero que ele tenha convicção no que ele vai fazer e que se tome rápido uma decisão, porque o que não pode acontecer é a gente vencer o Bragantino aí de maneira enganosa para chegar no clássico, fazer presepada e mandar embora no clássico, sabe? A gente tá perdendo tempo, cara. Esse Campeonato Brasileiro, no início eu achava que o Palmeiras não tinha a menor condição, mas o campeonato se desenhou de uma outra forma, com o Flamengo tropeçando, o Atlético Mineiro tropeçando, o Grêmio mais ou menos. Quem acabou tomando a frente foi o Internacional, mas que também não tá jogando bem, muito melhor que o Palmeiras, mas
Não é um time que você crava que vai liderar do começo ao fim. Então a gente tinha a possibilidade, um início de campeonato fácil, com times mais fracos, a gente não aproveitou. Ontem a gente perdeu uma outra oportunidade de pegar o líder do campeonato com um jogo a menos, né? O Palmeiras tem um jogo a menos e poderia chegar perto dos caras, mas não aproveitamos. Então a gente segue não aproveitando chances e vai ficar cada vez mais difícil brigar por qualquer coisa, porque eu acho que Copa do Brasil e Libertadores jogando desse jeito, esquece. A chance era o brasileiro, mas a gente está deixando passar, então eu acho que precisa tomar uma providência o quanto antes. É isso, rapaziada. Um abraço pra todo mundo aí, tamo junto e vamos acompanhar as cenas dos próximos episódios. Valeu!